Eu gosto de fazer uma analogia com os estágios do despertar espiritual, como se fosse um grande jogo de tabuleiro, tipo um banco imobiliário, sabe? Onde cada casa é um estágio e esses estágios a gente tem que avançar. E para avançar a gente vai jogar o dado. E o dado é a nossa consciência. Saravá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elton Alessandro e aqui a gente aborda assunto relacionado à expansão da consciência, mediunidade e espiritualidade de forma geral. Se você ressoa com esse assunto, te convido para acompanhar nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos. E a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês é sobre os estágios do despertar espiritual. No vídeo passado eu expliquei o que era o despertar, suas principais características, e hoje eu gostaria de abordar um pouquinho a mais sobre os estágios, né? Já faz alguns anos que eu venho passando por esses estágios e é bastante legal recordar alguns momentos, inclusive a gente volta às vezes em alguns estágios, né? Então a ideia é trazer um pouco da minha experiência com quem eu venho observado, com quem eu venho lendo na literatura espírita, na literatura religiosa de forma em geral, mas para compartilhar com vocês, para a gente ter um parâmetro. Se de repente ressoar com você, se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Esses estágios eu tentei organizar de uma forma mais didática possível, né? A gente vai falar aí de cerca de 16, 17 estágios, porque os primeiros estágios ele acontece de forma inconsciente, né? Aí, conforme a gente vai tomando consciência desse estágio, a gente vai se aprofundando. E aí a gente pode cair no autoconhecimento, ou pode cair para um estudo mais avançado da questão da parte espiritual, ok? Então vamos lá. Lembrando que não existe uma regra para cada estágio, não é um passo após o outro. Cada ser ele é muito individual. Então vale ressaltar que esses estágios eu tentei organizar de uma forma mais didática possível para que a gente possa ter um acompanhamento, né? Principalmente nas primeiras etapas, onde de forma inconsciente a gente acaba não tendo noção que a gente está passando por esse despertar, né? Então eu apontaria o primeiro estágio como uma busca espiritual. Então quando a gente cresce, a gente vai normalmente para o sistema de crença dos nossos familiares, né? Então alguns vão buscar o catolicismo, outros de forma religiosa o evangelho, alguns caem em famílias espíritas. Então normalmente a gente vai buscar o nosso credo de acordo com a cultura familiar. E aí a gente começa a se deparar com alguns questionamentos. E aí a gente começa a não concordar com aquelas crenças. Um segundo estágio que a gente pode falar é a consciência social. É quando o indivíduo ele começa a observar que na sociedade as suas mazelas, as suas aflições, e aí ele acaba contribuindo isso de uma outra forma, né? Ele acaba trazendo um propósito para uma ação social, de repente, ou vai para uma causa animal. E, inclusive, alguns vão até para a causa política para poder tentar mudar a sociedade a qual convive, né? Porque muitas das nossas decisões, por mais que alguns não gostem de participar, elas são atos políticos, né? Então a gente poderia colocar esse segundo estágio como a gente olhar para uma sociedade tentando ter uma perspectiva melhor de vida. No terceiro estágio, a gente pode relatar a crise dos relacionamentos, né? Então é muito comum que a pessoa comece a se conflitar internamente e isso vai refletir no seu exterior, né? Seja nas suas amizades, nos seus conflitos familiares, nos seus conflitos profissionais, inclusive nos amorosos. Então ela vai começar a entrar numa espécie de um conflito de relacionamento, buscando internamente algo que ela não está de acordo, né? O quarto estágio eu gostaria de acrescentar como se fosse uma crise de personalidade, porque a pessoa dentro dos seus questionamentos religiosos, éticos, morais, ela acaba se confundindo e buscando um pouco de cada crença, tentando se enquadrar em algum grupo, né? Nós somos seres humanos e nós pertencemos em viver em grupo. Então é comum que essa pessoa, nesse princípio, tenta se encaixar, se enquadrar em algum grupo social, e aí ela acaba passando pelas crises de personalidade, até que ela começa a fazer um mergulho interior e começar a se autodescobrir. E no quinto estágio a gente pode falar da questão dos sentimentos e as emoções.
pois aí você já percebe que algo não está legal, você já consegue identificar que sua rotina mudou, que suas crenças estão sendo modificadas, e aí você começa a ter outras percepções, e essas percepções acabam te auxiliando e tentando identificar o que não está legal, né? Então algumas pessoas podem reconhecer isso, outras não, pode ter um pouco de dificuldade, mas vai buscar alguma ajuda, porque ela não está sabendo lidar com aquele sentimento, né? Então você vai trabalhar esses sentimentos de uma forma às vezes terapêutica, às vezes de forma espiritual, às vezes desabafando com um amigo, lendo um livro. Você vai começar a tentar identificar aquilo que não está legal com você. E no sexto estágio, a gente tem o reconhecimento do ego, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso ego pessoal e o nosso ego espiritual. Aqui trata-se do ego pessoal nosso, né? Porque a gente já consegue identificar que algo não está legal, mas a gente utiliza de máscaras para a gente conviver nessa sociedade, né? Então a gente tende a ignorar o nosso despertar espiritual. E aí a gente tem dificuldade de reconhecer nossas limitações, os nossos erros, e isso impede da gente avançar, né? Então quando a gente começa a reconhecer o nosso ego, começa a diluir para que a gente possa ter uma evolução, né? Então dentro dessa prática, reconhecimento do ego é muito importante para que a gente possa se aprofundar no nosso conhecimento espiritual. E agora no sétimo estágio do despertar, eu listei o ignorar o despertar. Porque você vem já de uma caminhada longa, um sistema de crenças, vem quebrando alguns paradigmas, só que a ilusão ela é muito gostosa, né? Você quer viver nesse mundo de ilusão, nesse conforto que não existe, na verdade, e aí a gente passa a ignorar algumas situações, né? A gente quer pôr debaixo do tapete, a gente não quer. Eu quero que você pense como você estivesse dormindo numa sala escura, bem gostosa, bem aconchegante, e aí você tem aquele primeiro raio de sol. Então você desperta, mas você ainda está sonolento, você vai lá, coloca o seu celular na soneca por mais 5 minutos, né? E aí você quer dormir, quer voltar a ter aquele sonho gostoso, só que você não consegue. A luz começa a invadir o seu quarto totalmente, e aí você vê que esse despertar, ele é necessário, né? Ele é natural do ser humano. Mas que se você ignorar ele pode trazer algumas consequências, né? No oitavo estágio, eu coloquei a doença como caminho para o despertar, né? Porque dentro da minha caminhada, dentro do que eu venho observando, algumas pessoas, quando começa a surgir o despertar espiritual, ela abre o seu canal para outras percepções, principalmente para quem é médium, né? Para quem tem um nível de mediunidade aí mais ostensiva, fica muito mais fácil reconhecer essas energias. Mas quando você começa a alimentar essas percepções, você vê que esse mundo de ilusão ele não existe, né? É um outro olhar espiritual que a gente acaba desenvolvendo, só que a gente tem dificuldade de aceitar isso. Então a gente passa a ignorar, só que o nosso corpo ele é psicossomático, né? Então ele pode surgir doenças psicossomáticas, pode surgir distúrbios cognitivos, distúrbios mentais, psiquiátricos. Então cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado, mas é comum que nesse caminho do despertar espiritual surja uma doença como meio de avisar que algo não está legal no seu corpo. E não necessariamente essa doença está atrelada ao corpo físico, ela pode estar atrelada a alguma coisa espiritual, tá? Então, lembrando, cabe analisar cada caso, verificar, né? Nunca suspender o seu remédio ou nunca suspender o tratamento médico, não é isso que eu estou falando, mas é a gente analisar cada caso individualmente, porque pode acontecer. Então chegamos no nono estágio, onde a gente vai falar sobre mudança do estilo de vida. Porque você veio percorrendo um caminho, tentando se descobrir, né, se autoconhecendo, e aí você se reconhece enquanto ser espiritual. E aí começa a mudar todo o jogo, porque você começa a identificar a sua verdadeira essência, e a partir dessa essência você começa a ter grandes mudanças no seu estilo de vida. Você começa a se aprofundar no assunto espiritualidade, né? Você começa a ter melhores relações, você começa a buscar coisas mais positivas para vir se melhorando, né, de uma forma em geral. Só que aí começa a trazer algumas mudanças muito pessoais, né? E isso vai afetar outros campos que a gente vai conversar nos próximos estágios.
E no 10º estágio eu coloquei o campo das amizades, porque assim como você começa a mudar o seu estilo de vida, você passa por uma transformação muito pessoal sua e algumas coisas não fazem mais sentido dentro da sua rotina. Então uma das coisas que com certeza vai mudar é o seu núcleo de amizade. Não é que você se tornou uma pessoa melhor ou pior ou algo do tipo, mas você acaba percebendo que as suas amizades ao seu redor acabam mudando, ela acaba sofrendo uma influência espiritual, né? Então, se você é uma pessoa que de repente gosta de estar em bar, de repente você começa a ficar um pouco mais recluso, não quer dizer que você não possa visitar ou frequentar, mas automaticamente você começa a perceber essas mudanças, né? Você começa a ficar um pouco mais isolado, gosta de ficar mais com sua energia. Então, o campo das amizades é um campo que você começa a ficar um pouquinho mais sozinho ou desenvolve novas amizades de acordo com o nível de conhecimento que você deseja ter, né? Então, é natural você se aproximar de um centro de estudo ou algo do tipo e você começar a nutrir essas novas amizades. No 11º estágio, eu coloquei solidão e solitude. É muito comum que o despertante no seu início, ele se confunda com as energias em volta, ele vai entrar em conflito com as questões de amizade. Então, nesse primeiro momento, quando ele está se reconhecendo a sua própria energia, seu próprio campo, ele vai se excluir um pouco, ele vai ficar um pouco ali mais solidão. Então a gente tem que ligar um alerta na realidade, porque nesse período alguns podem cair em depressão e melancolia, porque pode se sentir excluído do mundo, pode se vitimizar também, pode não entender esse processo, mas quando você começa a sair do processo de solidão para solitude, é quando você começa a contemplar sua própria energia, você gosta de ficar sozinho, na verdade você precisa de momentos de silêncio, de meditação, para que você possa encontrar respostas no seu interior, né? Então esse estágio ele é bem interessante e vale a pena a gente ligar o alerta para identificar aí a questão de solidão e solitude, que é muito comentado, mas eu não vejo muitas pessoas abordarem, mas é legal a gente ter esse aspecto para analisar e ver qual é o campo que eu tô. Se eu estou já no campo da solitude, contemplando a minha existência, a minha energia, ou se eu estou indiferente comigo, estou sozinho, estou triste, melancólico. Então a gente tem que ter uma observação real para a gente ter um parâmetro sobre isso. O 12º estágio, eu listei aqui o campo da profissão. É muito comum você ver as pessoas no despertar espiritual mudando de profissão, tentando se reencontrar seu propósito. Então, normalmente, quando surge o despertar espiritual, vai surgir dúvidas, vai surgir indagações, questionamentos referente à sua área de atuação, né? E aí eu deixo uma pergunta para refletir. A sua profissão, você foi influenciado? Você que escolheu? De que maneira você escolheu, né? Ela está atingindo o seu propósito ao você servir? Então é muito comum a gente ver as pessoas se questionarem dentro desse estágio do despertar espiritual. O 13º lugar aqui é o propósito, né? Porque logo após você se questionar profissionalmente, se a minha profissão, se o meu servir está de acordo com as minhas novas crenças, de acordo com a minha essência, então é muito comum que as pessoas busquem um propósito em comum. E vale ressaltar que esse propósito ele não está atrelado só ao profissional. Você pode levar o seu propósito espiritual ao seu profissional, mas você pode levar o seu propósito espiritual também de outras formas, né? Seja fazendo vídeo, seja pregando, seja levando a palavra, enfim, né? Cada um vai encontrar o seu propósito na sociedade de acordo com sua essência. Então, necessariamente, a gente não precisa atrelar o propósito à nossa profissão, mas isso também é muito comum de acontecer. Então, quando você começa a vasculhar aí o seu autoconhecimento, você começa a enxergar uma luz no fim do túnel, você começa a se conectar com o seu propósito, né? Então, eu espero que você esteja nesse estágio de se conectar com o propósito, assim como eu estou, de a gente tentar trazer mais palavras espirituais, trazer palavras boas, palavras honestas, éticas, para que a gente possa se conhecer e explorar cada vez mais o nosso ser. Em 14º, eu listei o excesso de conteúdo. Confesso que eu tenho aprendido a lidar com isso ainda, né? Porque logo no nosso despertar espiritual,
é muito comum a gente querer buscar várias literaturas, vários livros, vídeos, podcast, enfim. A gente quer ampliar muito a nossa área de conhecimento, só que a gente não delimita aquilo que a gente quer como especificidade, né? Então é muito comum que o despertante nesse início, ele vá buscar várias fontes de conhecimento. Então ligar um alerta aí para que a gente possa diminuir o excesso de conteúdo na realidade e que a gente possa colocar isso mais em prática, né? Em 15º, eu coloquei reflexão e prática, né? Porque agora você já não é mais um jovem iniciante místico, você já tem uma certa bagagem, você já se reconheceu, você já vem trabalhando suas limitações, só que você ainda está naquele estágio de absorver um pouco de conteúdo, mas aí você começa a cair na real que você tem que praticar. Então, a gente começa a refletir toda aquela bagagem teórica que a gente tem e não tem outro meio a não ser a gente praticar. E uma das maneiras que eu vejo de praticar é realizando esses vídeos, além das minhas práticas diárias que eu tenho me desenvolvido e ao longo do canal eu venho relatar algumas para vocês, né? Mas então cabe essa atenção da gente vir refletir e praticar, porque se a gente não praticar a gente não vai conseguir transpor para o outro a nossa honestidade, as nossas dificuldades, né? Então é um caminho que não adianta a gente ficar só na teoria, a gente tem que colocar em prática. Esse tem sido o meu desafio, né, de colocar em prática, e um dos intuitos de criar esse canal é isso, né, ir alimentando ele com os vídeos de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha prática, para poder ajudar os que vão chegando, os que porventura alguém tiver dúvida, né, por isso que uso uma linguagem um pouco mais popular, e contribuir de alguma maneira. No 6º, eu coloquei o reconhecimento do seu mentor ou das suas faculdades mediúnicas, né? Então, lembrando aqui que temos uma galera aí que tem uma mediunidade mais ostensiva, né? Dentro daquilo que eu venho estudando, diz que todos nós somos médios, alguns vão ser mais ostensivos, outros nem tanto, outros vão conseguir ter liberdade de se manifestar, outros não. Então, o nosso intuito aqui é trazer esclarecimento, né? E esse esclarecimento sobre as capacidades mediúnicas normalmente pode aparecer antes, né? Eu coloquei aqui já como 16º, mas na verdade pode aparecer muito antes para alguns, né? Então você começa a se reconhecer como médium, que tipo de mediunidade atua, você começa a se desenvolver, você começa a se reconhecer, né? Aí pode ser que apresente um mentor espiritual ou um mentor carnal para te trazer esse conhecimento, né? Então é bastante interessante esse estágio, principalmente para quem gosta da temática sobre mediunidade, né? Então, quando a gente fala de expandir a consciência, a gente não está falando só sobre trabalhar as questões espirituais, né? A gente está falando sobre trabalhar o nosso comportamento humano, a nossa capacidade mental e de desenvolvimento. Pessoal, e para fechar aqui, em 17º lugar, eu coloquei o ego espiritual, porque é muito comum que nessa caminhada, após a gente ter essa batalha interna, essa luta conosco, né? A gente venha desenvolver um ego além do normal, o ego espiritual, né? Onde a gente pode se achar numa posição melhor que o outro só porque não é uma pessoa espiritualizada ou porque é uma pessoa ainda muito quadrada, religiosa ou algo do tipo. Então, cabe uma análise interna conosco mesmo, que o conhecimento espiritual é para nos libertar justamente disso, né? Para a gente não achar que a gente é melhor que o outro, colocar nosso julgamento sobre o outro. Porque a gente já passou por uma situação, às vezes, de ignorância, de erraticidade, na maioria das vezes, né? Se nós estamos aqui encarnados e estamos como médium, porque santos nós não fomos, né? Então, cabe lembrar que a questão do ego espiritual tem que ser bem analisado. É uma coisa que constantemente eu sempre estou me colocando na balança, me analisando, porque quando eu me deparo com uma situação, o que eu posso contribuir ao invés de apontar o dedo ou jogar para o outro. Porque a gente vai encontrar muitas pessoas nessa caminhada que não vai ter o mesmo pensamento e tá tudo certo, né? Nem todos têm que ter o mesmo pensamento. Mas o que de espiritual a gente pode levar para aquela situação que traz clareza, que traz um carinho, um amor, que vai trazer uma situação de conforto. Não é ficar iludindo pessoa com palavras, né? Mas é a gente se conhecer e se determinar em cima disso para trazer sutileza.
Eu diria que a palavra é essa, né? Para a gente sutilizar as nossas ações, nossos relacionamentos, a fim da gente trazer serenidade para os nossos dias. Pessoal, se você chegou até aqui, gostaria de agradecer, deixa seu like, deixa no comentário aí se você se reconhece em algum desses estágios, se você já superou, se você está passando por um ou por mais de um. Eu gosto de fazer uma analogia com os estágios do despertar espiritual como se fosse um grande jogo de tabuleiro, tipo um banco imobiliário, sabe? Onde cada casa é um estágio e esses estágios a gente tem que avançar. E para avançar a gente vai jogar o dado. E o dado é a nossa consciência. Então, às vezes, a nossa consciência ela já tem um pouco mais de maturidade, a gente pode avançar mais 2 casas, às vezes a gente avança mais e aí tem que retornar, volta a jogada, às vezes fica 1 ou 2 jogadas sem participar. Eu acredito muito que o despertar espiritual ele é um ciclo muito natural, mas que devido à nossa ansiedade, devido aos nossos bloqueios, traumas, isso acaba impedindo um pouco a nossa progressão. E conforme a gente vai entendendo esse jogo, a gente vai jogando, vai ficando mais fácil a gente de lidar com ele, né? Então eu gosto de fazer bastante essa analogia, assim. Eu espero que esse vídeo tenha ressoado com você, que possa ter trazido alguns esclarecimentos. E estamos à disposição para tirar dúvidas ou o que for, tá? Eu agradeço que tudo que vem chegando, a gente vem solidificando para expandir cada vez mais. E gratidão por mais um vídeo.